Tribunal de Contas hoje, ele é um temor para todos os gestores públicos. Por quê? Eu não sei em que momento se reconheceu que a Constituição trouxe para os tribunais de contas uma competência de espécie de validador geral. É muito complexo hoje uma decisão ser mantida até perante o Poder Judiciário quando ela é invalidada pelo Tribunal de Contas. E aqui eu não estou falando mal do Tribunal de Contas, estou falando na vida prática. O Tribunal de Contas virou uma espécie de chancelador de toda decisão administrativa hoje, e todo gestor público tem um temor natural do Tribunal de Contas, que exerce um papel de controle. Pois bem, cada vez mais os tribunais de contas vêm se utilizando da inteligência artificial para cruzar dados. E isso não nasceu por um acaso. Nós temos, sim, questões ligadas a contratações públicas, principalmente falando de licitações, sendo mais específico, em que fraudes ao longo do Brasil, ao longo dos anos no Brasil, elas aconteceram. E ninguém nega isso. E você verifica as fraudes acontecendo por diversas naturezas, diversas formas. Desde um âmbito municipal até um âmbito federal, ao longo da história foram detectados contratações direcionadas. É muito comum, por exemplo, no âmbito municipal, você vê o gestor público, né, na fase interna de uma licitação, instruindo o processo com documentos que deveriam ser produzidos pela administração, cito como exemplo o termo de referência, sendo entregue direto pelo empresário, pelo futuro contratado, que nem deveria saber que ele vai ser, mas como ele traz o termo de referência direcionado para ele, e é inserido dentro do processo administrativo. Com base nessa realidade, principalmente as realidades locais, os tribunais de contas começaram a, sempre fizeram isso, para falar a verdade, cruzar informações para detectar essas coisas. Só que antes isso era feito manualmente, pelo fiscal do Tribunal de Contas, o auditor, melhor dizendo. Só que hoje, pela inteligência artificial, ela consegue cruzar dados numa velocidade que não dá nem tempo do auditor tomar um café. O que antes ele demorava dias, semanas fazendo o cruzamento, hoje a inteligência artificial faz em segundos. Ganhamos com eficiência, ganhamos quando falamos de atuação no Tribunal de Contas. Mas nós hoje estamos vivendo um outro momento, que é o momento de desconhecer como é que a inteligência artificial chegou naquela conclusão que está de acordo com o que você falou nesse momento. E, pasmem, quando a gente olha com o que a gente está lidando, fica uma guerra até que injusta. Porque você olha de um lado o Tribunal de Contas, que possui um processo seletivo de ingresso, um concurso público, que exige um conhecimento técnico específico em licitações e contratos, e que torna os servidores dos tribunais de contas altamente capacitados, além de existir uma filosofia de reciclagem, aprimoramento interno, e que quando você chega numa prefeitura que está sendo fiscalizada por tribunal de contas, você lida muitas vezes com uma prefeitura numa comarca em que nem se ela quiser, ela consegue gente capacitada tecnicamente para estar num nível parecido com o tribunal de contas, e que agora ele tem uma ferramenta a mais, o algoritmo. E o algoritmo, ele traz resultados e colocações que nós às vezes não sabemos como chegar nela. E aí que a gente lida hoje com o gestor público, que ele pode não estar percebendo ainda, mas isso porque quando a gente lida com questões ligadas a direcionamento, fraude, licitações, algumas coisas, elas nunca são desvendadas naquele ano. Normalmente a auditoria acontece 1, 2, 3 anos depois, e hoje nós temos gestores públicos de boa fé tomando decisões com base em práticas do Tribunal de Contas que já são ultrapassadas, ele vai perceber isso daqui a pouco. O Tribunal de Contas não trabalha mais como ele trabalhava 2, 3 anos atrás. E nós temos até gestores públicos, não vamos ser hipócritas, ao longo do Brasil, tomando as decisões de má fé e que, com base em apoio e estrutura da iniciativa privada que quer ter aquele contrato e ele quer direcionar para ele, mas a iniciativa privada muitas vezes não está se importando. Por quê? Porque eu não digo grandes corporações, mas empresas muitas vezes pequenas, cara, se acontecer algum problema aqui, ela para um CNPJ no dia seguinte, e no dia seguinte ela não sai do circuito das licitações. O gestor público ele fica inelegível. O gestor público ele toma uma ação de improbidade na cabeça e aí ele tem o sequestro dos bens dele, pelo menos temporário. Né? O gestor público ele acaba vivendo
um inferno astral. E o servidor público, que às vezes só assinou um documento, ele perde até o cargo público. E eu não estou entrando no mérito quando ele assina com má fé, mas até às vezes o processo passou pela mesa dele, ele não sabe dos bastidores que acontecem no gabinete. Às vezes não tem nem bastidor nenhum. O prefeito ali tentou só tomar uma decisão mais ágil, tentou inovar e acabou caindo numa malha que o algoritmo indicou que ali possivelmente acontece uma falha.